Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás! Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Neste evangelho, Jesus conduz os discípulos a uma pergunta decisiva: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Após ouvirem várias respostas, João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas, Jesus volta-se pessoalmente a eles. E vós quem dizeis que eu sou? Essa pergunta ressoa até hoje. Jesus não quer apenas saber o que os outros pensam dele, mas deseja um compromisso pessoal, uma resposta que venha do coração. Pedro responde com fé: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Declaração grandiosa que vai além do que os olhos humanos podiam ver. E Jesus o reconhece. Aquela resposta não veio da carne nem do sangue, mas do Pai que está no céu. Pedro se torna então a pedra sobre a qual Jesus edificará a sua igreja, mas a cena muda rapidamente. Quando Jesus começa a falar sobre sua paixão, morte e ressurreição, Pedro se opõe, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor. E Jesus o repreende duramente. Vai para longe de mim, Satanás. Essa mudança abrupta mostra uma verdade importante. É possível crer em Jesus e ainda assim resistir à sua cruz. Pedro queria um Messias forte, vitorioso, sem sofrimento. Como nós, muitas vezes, queremos um Cristo que nos liberte do sofrimento, mas não um que nos convide a carregar a cruz. Jesus, porém, deixa claro: o caminho da salvação passa pela entrega, pela renúncia, pelo amor que se doa até o fim. Este trecho nos ensina que a fé verdadeira exige mais do que palavras bonitas. Exige uma abertura ao mistério da cruz, a lógica de Deus que, muitas vezes, não é a nossa. Pedro é pedra e tropeço, discípulo e resistente como nós. Mas Jesus não desiste dele nem de nós. Oremos então assim: Senhor Jesus, que minha resposta a Ti não seja apenas com palavras, mas com minha vida inteira. Ajuda-me a Te reconhecer como o Filho do Deus vivo, mesmo quando Te vejo na cruz. Dá-me a coragem de seguir-Te no caminho do amor, da verdade e da entrega. Corrige-me quando eu resistir aos Teus planos e sustenta-me com Tua graça. Amém. Sigamos firmes na fé.